No início era ele, Javé, tentando controlar o ser humano, mas desde que Eva meio que esculhambou, entre aspas, com o código neuronal que está no íntimo de cada neurônio, dos 100 bilhões de neurônios que estão na nossa caixa craniana, desde que isso aí foi mexido por uma bebida, desde que um certo psicodelismo ou um nível de consciência alterada foi produzido por alguns humanos que terminaram quebrando esse código de controle, Javé não mais manda em ninguém. Porém, ele vive, sim, em cada ser vivo, porque vamos entender o seguinte, quando um ser, a gente chama isso de falência, eu fali, mas não morri. Então, o que é que eu faço? Eu fali, mas não morri. Aí eu pego meu código, que precisa ser ajeitado, porque está uma falência total aqui nesse corpo, e passo a doença para outros seres se inocularem com essa doença e conseguirem, em sofrendo essa doença, descobrir uma cura para ela, providenciar essa cura, sentirem eles mesmos essa cura no corpo deles, que estão vivendo com o código da minha doença que eu passei para eles no início, e em esses seres, em essas criaturas ferramenta que eu criei para resolver um problema meu, em eles, resolvendo o problema neles, já que eu inoculei o problema neles, nesse ponto a cura virá para mim e eu, graças a esses seres, vou conseguir resolver o meu problema. Basicamente é isso que as mitologias contam. Basicamente é isso que eu tento explicar nos livros que produzo. Basicamente é isso que atesta quão pouca decência, dignidade, ou melhor dizendo, a inexistência da decência e da dignidade nesse processo. E se for assim, as religiões ainda dizem que nós devemos acreditar que um Deus maravilhoso fez isso tudo, e que a vida é uma maravilha, e nós humanos é que somos a parte doente da vida. Nós é que somos a doença da vida. É isso que a teologia católica diz. É um absurdo. É um crime com a sensibilidade da humanidade. É um crime cometido com o psiquismo de cada ser que passa a se sentir culpado por coisas que ele nunca fez. E quando você vai para a missa e diz, por minha culpa, minha máxima culpa, isso é tremendamente criminoso. Ainda que eu entenda do que se pretende, as atenuantes do caso, mas acho de um mau gosto e acho de uma inconsequência filosófica e espiritual terrível. Mas é assim mesmo que a humanidade se sente culpada. De quê? De ter nascido. De viver essa vida maluca que quem inventou isso é que inventou, não fomos nós. Então, assim, nessa perspectiva, a frase não é minha, tá? Tem gente que pensa que essa frase é minha, mas não é. Quem disse isso foi um cientista. Disse o quê? Que por trás de cada par de olhos com que o ser humano via a vida, parece que o poder que criou esse universo observava a si mesmo. O cientista disse isso. Eu tomei dessa frase e acrescentei outras perspectivas e digo que por trás do par de olhos de cada ser humano, o Criador observa a M que ele fez, observa a consequência do que ele fez e sente, através do que cada eu humano sente, o tamanho do problema que ele criou. Antes de Eva e Adão, ele não andava nos agentes da vida, ou era essa a pretensão. Desde que Eva desbloqueou o código, então, sim, em cada ser humano está uma parcela do Criador
que vê a vida, sente a vida, observa a vida de acordo com o que aquele eu humano sente, vê e observa. E é assim que Javé coleciona os padrões que atualmente ele tenta ou tentava levar adiante a sua humanização. Mas quando veio o colapso, esse processo está interrompido, isso está se dando no outro nível, mas o processo parou. Porém, cada um de nós é só uma mera criatura ferramenta da falência do Criador e estamos fazendo por ele o que ele não pode fazer: viver em pleno caos, sendo obrigados a corrigir em nós mesmos todos os defeitos e falhas que ele criou. Na linguagem cabalística, isso chama-se tikkun. Tikkun, falando de uma cabalá, ou de uma cabala adulta e não a que foi infantilizada em muitas crenças baratas, fáceis, que infelizmente o judaísmo terminou emprestando algo que era tremendamente sério, que é a Kabbalah, os seus postulados, Shimon Bar Yochai recebeu no século II depois de Cristo. Ali estava o conceito do tikkun, que o próprio Criador e os seus anjos compreendiam a necessidade do reparo, tanto na obra quanto no Criador nela caído. Então nós humanos fazemos esse tikkun na medida em que conseguimos modificar os padrões do genoma que cada um de nós carrega, genoma esse que originalmente é do Criador, e os nossos espíritos fazem um favor divino. Por isso publiquei esse livro chamado Favor Divino, explicando como cada um de nós presta essa cota de favor ao Criador. Eles só veio compreender isso muito tardiamente, antes do colapso, e a coisa segue, e ninguém sabe exatamente até onde isso vai. Mas se nós humanos soubermos fazer da nossa vida um processo onde a dignidade e a decência substituam crenças absurdas que nos levam a situações mais absurdas ainda, como essa que estamos vivendo, se matando em nome de Deus, em nome de povo escolhido por Deus, terra escolhida por Deus. Que tipo de Deus faria algo tão ridículo e criminoso como esse? Exatamente essa figura que não tem nada a ver com Deus, mas que sempre se vendeu como sendo, e a humanidade comprou isso aí, então estamos pagando o preço. Inclusive, tem um vídeo explorando bem essa questão aí, né, no canal, acho que foi de semana passada, sobre essa questão da guerra, né, entre árabes e judeus, enfim. Quem quiser conferir, está aí no canal. Vou passar aqui para a próxima pergunta.